A série do Blade é uma peça de mídia que coloca muita coisa em perspectiva sobre o universo cinematográfico dessa grande personagem. E esta, assim como algumas HQs e jogos, formam o universo canônico desta terra. E hoje vamos dar uma olhada em 10 coisas que mudaram tudo sobre como devemos ver Blade. Olá, seres da noite! Hoje, antes de abrirmos nossos olhos para uma nova realidade das trevas, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem com quem gosta deste tipo de conteúdo, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado a mais de um mês de conteúdo aí, além de preferência na resposta e chegando a 10 pessoas, temos aí grupo exclusivo de conversas, quanto mais gente, mais benefícios, também tem a doação direta, valeu demais! Para quem ainda não for inscrito, se inscreva. Então, bora lá de Blade. Um ponto que vimos sendo pouco explorado durante o primeiro filme e algumas outras menções é a tensão que existe entre os sangue puros e os transformados. Só para deixar claro, sangue puro nasceu vampiro e os transformados, bem, foram. Os sangue puros são muito mais do que bem vistos na sociedade dos vampiros. Esta, chamada de Vampire Nation ou Nação dos Vampiros, este grupo pequeno de sanguessugas controla todos eles. É uma sociedade basicamente estática e muito antiga, onde os transformados precisam fazer todas as vontades deles, nunca podendo ir diretamente contra a elite. É realmente uma relação de servo e mestre, ainda que os vampiros se vejam como uma evolução dos humanos. Aqui nós vemos muito melhor essa relação, principalmente na trama principal. Como funcionam as 12 casas? Desde o primeiro filme do Blade, nós ouvimos falar das 12 casas de vampiros, e muitos podem pensar que são como se fossem um clã ou uma família, mas isso é apenas verdade no topo, no caso dos sangue puros. Porém, os demais vampiros, os transformados, podem transitar entre estas casas, funcionando muito mais como uma organização empresarial ou de ideias. Se tem alguma casa lhe oferecendo melhores benefícios ou concorda mais com o modo de viver deles, pode tentar se mover entre elas, algo que nem mesmo é mal visto e algumas vezes esperado. O número 12 não é fixo e sim apenas como estou no momento. Existem outras casas menores que não fazem parte da Vampire Nation e até mesmo gangues e vampiros solos existindo neste mundo. Aqui estão alguns dos nomes das casas: Erebus, Damasquinus, Talos, Cathan, que é uma referência ao nome do deus que criou os vampiros nas terras principais, Lycan ou Lycan, Armaia, Saquan, Falsworth, Varney e Tiamat. Eu sei que não dão 12, mas são estes que aparecem pra gente. Os vampiros sendo mais poderosos. Uma das coisas que mais me deixa perplexo sobre Blade é a fragilidade dos vampiros. Eles parecem ser feitos de papel machê molhado. Isso, é claro, quando eles enfrentam pessoas que entendem de suas fraquezas, e parece que essas são extremamente fatais. Já na série, temos uma ideia muito melhor de quanto eles são fortes do que nós vemos nos filmes, tendo até mesmo novos poderes ou demonstrando melhor o que eles já têm, como grande força, velocidade, destreza, visão infravermelha e atributos físicos e regenerativos melhorados. Além de conseguirem ficar mais tempo em uma briga e às vezes resistirem a algum destes materiais, ainda que Blade tenha uma grande facilidade de eliminar vários deles. Com isso, eles também ficam mais complexos como criaturas, sendo em alguns momentos muito mais interessantes do que nunca. Blade mudando de estratégia. Durante os filmes, vemos Blade agindo muito quase que por um instinto, eliminando vampiros quando tinha alguma pista e que na verdade muitos dos grandes conflitos foram trazidos a ele ou foram obras do meio que do destino. Ele raramente ia atrás das grandes criaturas. Neste momento, ele percebe que precisa mudar de estratégia, pois tudo o que está acontecendo é devido a ele apenas conseguir resolver o problema quando ele está estourando, pois ele elimina apenas as classes mais baixas
precisando eliminar os verdadeiros problemas das instituições. Blade começa a recrutar pessoas e familiares para ter informações de dentro, e durante a série até mesmo uma vampira recém-transformada para ser a sua espiã. Isso demonstra um crescimento e até mesmo a moral dele ficando um tanto mais flexível, querendo parar com os planos dos grandes vampiros, algo que deixa o mundo muito mais interessante. Expandindo sobre a genética. Neste mundo, os vampiros são vindos de uma origem mágica, porém, durante boa parte, a única coisa que realmente explorada é a ciência e a genética. Nós temos o EDTA do primeiro filme, que foi até mesmo capaz de derrotar La Magra, a casa de Damasquinos fazendo os Reapers, e o Daystar, que derrota Drake, o primeiro vampiro. Na série, temos duas coisas bem interessantes, na verdade, três. A primeira é que as cinzas de um vampiro pode ser utilizada por um humano para ganhar poderes iguais a um ser da noite por algum tempo, só que isso tem grandes efeitos colaterais, como a sede por sangue, que vicia quase que instantaneamente. E temos a vacina, não darei muitos spoilers, tem a possibilidade de curar todas as fraquezas dos vampiros. Isso os deixa praticamente no mesmo nível do Blade, ainda que possa ter alguns problemas. Esta, sim, é um grande avanço, afinal de contas, a última vez que isso foi tentado foi com os Reapers e deu bem errado. E a última é que os vampiros sangue puros têm uma genética diferente dos vampiros transformados. Isso é bem interessante e é muito bem explorado. A relação dos vampiros e dos familiares. Vampiros, na maioria dos mundos, têm uma coisa em comum. Eles têm uma relação de dependência com os seres humanos. Claro que a mais óbvia de todas seria a necessidade de beber o sangue para se sustentar. Mas também temos aqueles que servem os vampiros durante o dia ou em questões relacionadas a mortais das quais eles não queiram aparecer para não dar na cara. Neste universo, eles são chamados de familiares, geralmente usando tatuagem das casas que eles servem, o que para mim é um tremendo erro, mas vamos lá. E aqui temos o entendimento de como estes mortais operam com os vampiros. Temos muitos casos de familiares que desejam se tornar vampiros, aqueles que apenas desejam ficar do lado pela glória e pelo poder. Alguns outros parecem que são forçados a trabalhar para suas casas, ou que apenas buscam um grupo para chamar de seu. Estes peões dos imortais fazem com que este mundo fique cada vez mais credível, pois coloca diretamente a relação de poder com os mortais, deixando tudo mais interessante. Melhor entendimento do tamanho estrutural dos vampiros. Um dos maiores poderes os vampiros possam ter nestes mundos é o estrutural. Terem grandes empresas, controlar a mídia, muitos recursos, todos os tipos de pessoas e de mercados aos seus lados. Isso faz com que eles tenham um poder estrutural tão grande, tão ricos, tão poderosos, que eles são praticamente intocáveis socialmente. Durante os filmes nós temos uma ideia do que isso realmente seja, devido aos prédios, poder, dinheiro demonstrado, que realmente seria muito difícil para apenas um mortal ter acesso. Na série nós vemos a expansão disso. Ainda que tenha grande foco na casa de Cthulhu, conseguimos ter uma ideia até onde vai tudo que eles têm. Recursos nunca são um problema, assim quanto eles podem controlar os mortais, e seria apenas uma casa. Ainda existem outras e a grande instituição da nação dos vampiros. Entendemos então que eles fazem tudo para ter esse poder estrutural e que usam as táticas mais cruéis possíveis, principalmente agindo nas trevas. Muito mais foco e explicação sobre a sede pelo sangue. Antes de ver a série, este era um ponto que eu criticava muito, pois seria algo muito dito, porém nem um pouco explorado e ainda pior, nada demonstrado. A tal da sede dos vampiros, que até mesmo Drake diz que Blade seria o guerreiro perfeito e era uma questão de tempo até a sede ganhar dele. Só que isso fica por isso mesmo. E aqui finalmente temos algo para entender. Isso na verdade é tudo para os vampiros, é o ponto mais importante de todos. A sede de sangue funciona em alguns níveis. O primeiro, é claro, o mais básico de todos, a necessidade de se alimentar. O corpo precisa se sustentar. O segundo é que ao se alimentar, este sangue serve como um vício. Eles, daquele ponto em diante, têm como grande objetivo de se alimentar,
continuar a provar o sangue dos humanos, e por isso serve como uma substância, se é que vocês me entendem. Em literatura vampiresca clássica, quando um humano se transforma em vampiro, ele se tornava apenas um espírito mau, algo por natureza maligno. Aqui vemos que há um decair do sistema moral devido ao gosto pelo sangue. A pessoa se torna um monstro pelo novo poder e pela sede. Ela ainda continua sendo ela mesma, mas agora sua moralidade é diferente. O ciclo de sangue e de vício deixa os vampiros neste estado. É algo fascinante de se ver e que traz muito mais profundidade para os seres da noite. Expansão do passado do Blade. Um outro ponto de grande problema para mim, que eu sempre questionei, foi a falta de informação sobre o passado do Blade. Eu sei que às vezes é melhor ficar no mistério, mas este aqui não é o caso. Ele é um protagonista, é bom a gente conhecer ele para ter um melhor relacionamento com ele. Não saber é bom às vezes para coisas muito grandes, como grandes deuses ou algo parecido. Nós entendemos um pouco mais sobre a infância dele. Primeiro, que ele não foi deixado com nada nem ninguém. O pai dele realmente tentou o ajudar e fez de tudo para que ele tivesse alguma chance neste mundo. Porém, o vampirismo não é fácil de se entender e nem de se lidar. Temos até mesmo um motivo que Abraham manca, é devido ao pequeno Blade, e no decorrer temos grandes acontecimentos com a sua família genética e também com a sua família amigos. Além de termos um arco com uma gangue que ele transformou e fez parte durante um tempo, que seria a origem das tatuagens dele. É um arco muito interessante dentro de todo o contexto, que consegue ligar com as intrigas dos vampiros nas casas e todo um negócio gigante. É muito legal. É uma das minhas partes favoritas da série, foi essa. Demonstrar como os mortais são afetados. E chegamos ao fim da lista. O fim de tudo, é claro, é a sociedade, o ponto mais fraco deste processo, os mortais. Não estou falando de caçadores, dos familiares, ou de ajudantes, ou contratados pelos vampiros, e sim dos mortais do dia a dia. Gente como a gente. Como que às vezes investigar demais uma coisa misteriosa pode simplesmente desaparecer para todo sempre. Como que alguém próximo a você se envolve com vampiros, todo o seu mundo fica diferente. Estar no dia errado, no lugar errado e agora é um experimento genético, ou apenas um lanche para um vampiro. Isso sem contar todos os restos da desgraça que eles causam. A série vai demonstrar como as pessoas são afetadas e a motivação do Blade fica mais forte do que nunca. É muito interessante ver isso e é um grande contexto para tudo. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, dá o like, compartilha, se inscreve se você não for inscrito. Para quem quiser aí ajudar com R$ 1,99 por mês para ter um bando de benefícios, mas principalmente ajudar o canal sendo membro ou doações diretas, agradeço demais. Então, se você quiser, eu não vou fazer uma crítica aqui, tá? Neste canal, porque geralmente este canal o pessoal não gosta muito de crítica, gosta mais de lore, compreensível. Então tem o meu segundo canal, onde já tem uma crítica do Blade. Então, quer ver meus pensamentos sobre a série como um geral, vai lá dar uma olhada. Aviso, lá vai ter spoiler. Vejo todo mundo então aí na próxima.